Paz do Senhor, família de paz, estamos aqui em mais um podcast. Como é, pastor? Tem que cumprimentar o pessoal da região metropolitana de Natal, o pessoal aí de Macaí, Mossoró, Açu. Estados Unidos, Argentina, Portugal. Muito bom, muito bom. Você, verdinho de Marte, que nos acompanha aí, né? Meu Deus, a gente tá mandando pela SpaceX um módulozinho nosso lá pra Marte. Eita, meu Deus, estamos aqui no segundo podcast Ô Netão, semana Opa. passada a gente conversou sobre a questão das dimensões. Isso aí. Você tá em qual? Eu tô na -1, eu acho. Meu Deus, rapaz. Que coisa poderosa foi aquele podcast, né? Foi, exatamente. Jesus amado. Hoje eu tenho certeza aqui com nossos convidados a gente vai começar da 27ª dimensão pra cima. Pra cima, exato. Responsabilidade. Coisa grande, né? E aí já fica a dica, né, pastor? Se você tá assistindo o segundo programa aí sobre o Gênesis, tem o primeiro podcast, tá gravado aí no nosso canal. Você consegue entrar e assistir esse podcast, né? Permanece nesse aqui até o final, assiste ele. E aí depois você pode assistir o Pode primeiro. fazer o download, né? Lá no Spotify. Isso. Né? E faz o download, fica escutando, né? É no Spotify, no YouTube, onde mais a produção, para falar aqui no meu ponto aqui. Aquele da Apple, né? Como é que chama aquilo? Podcast, né? Da Apple Podcast. Enfim. Tem o do Google, né? Eu acho que também. É o do Google, que eu não sei o Mas nome. tem O do da Apple tem um nomezinho que eu esqueci. Não é agora. podcast, não? Apple Podcast? Eu acho que é podcast. Acho que não, Apple não. Podcast. Tem um não? nomezinho. Eu acho. Então, estamos em várias plataformas. Você consegue baixar o áudio, tá escutando aí durante Não é isso aqui? o período que você tá. Podcasts? Pra mim é isso aqui que Então aparece. Então Eu pensava que era outro, que tem uma nova rede social que é de podcast, eu pensava que era outro. Enfim. Então, vamos começar então o nosso assunto de hoje, né? Nós falamos no primeiro programa aí, no primeiro episódio. Então, antes de você fazer essa recapitulação, né, é bom lembrar aos nossos irmãos, sim, que seria muito salutar que cada um fizesse o seu devocional diário, Sim, a sua leitura sim. diária, né? Não é uma leitura cansativa, né? A gente sempre tem porções pequenas de leitura, tem as ministrações, tem um devocional, né? E fazendo esse acompanhamento diário, assistindo as ministrações da quinta, da sexta, do domingo, somada a esse conteúdo do Teologia do TQD, a pessoa ela vai ter uma riqueza de informação maravilhosa, né? Isso aí. É uma meditação na palavra de Deus. E aí, se você quiser realmente mergulhar, se aprofundar, conhecer o Senhor, não ser um crente raso, né? Um crente que possui pouco conhecimento de Deus, a nossa igreja ela sempre incentiva demais essa leitura, essa comunhão com Deus diária. Todo dia ali, 30 minutos do teu dia, pelo menos, né? Não querendo dizer ali que a lei de médios e persas tem que ser 30 minutos, mas pelo menos 30 minutos, você faz a tua leitura, estamos lendo Gênesis, então é um capítulo só por dia, você consegue acompanhar, se você tem uma Bíblia de estudo, você consegue ler o estudo aí que tem na Bíblia, fazer uma oração, tirar um momento de adoração, de louvor. Não adiantaria muito se nós estivéssemos falando vários conteúdos aqui teológicos, mas você não está pegando tudo isso e aplicando na sua vida, não está vivendo. Verdade, né? verdade. É um tempo jogado fora. Isso. E a igreja tem dado esse apoio, né? Ela tem, junto com o TQD, junto com os podcasts, ela tem, acho que, suprido bastante dessa necessidade que nós temos de aprender. Então, conteúdo, né? Exatamente. Então, aproveita isso, né? Porque Verdade. são poucas igrejas que fazem isso e a gente dedica tempo a isso, a estudar e aprender também. É verdade. E sempre temos procurado nos focar na palavra, né? E produzir conteúdo não apenas para os irmãos, membros, congregados da nossa igreja, a DEPAS, mas que está à disposição aí do reino de Deus, todo o povo de Deus, toda a família, né? Exatamente. Amém. Pastor, antes de nós entrarmos aí no nosso assunto, o senhor quer apresentar os nossos convidados, então? Sim, hoje temos aqui o nosso querido Mica.
Meu Pai do Deus. senhor, Mica. Bate meu pastor. Você tá com o bate TQD meu em dia? Deus. Eu tô, meu pastor. Você viu que já apareceu o teu nome aí no livro? Vi. Agora só que é o seguinte. É você mesmo ali? Não, é não, pastor. Aquele mica ali não dá certo. É outro ali. Mas, Ah, meu Deus, o falando- pastor tem cada uma, né, meu irmão? Eu tô fazendo meu TQD, mas eu vi o nome do cara lá e digo, rapaz, esse cara aqui... Mas tem uma coisa interessante a respeito do TQD aqui, que eu já até tratei com o pastor, que quando os crentes aqui se reúnem, poderiam ter, que em outros lugares tem, conversas de outro tipo de assunto. Então, quando você está conversando aqui, você percebe que a conversa está ligada ao TQD. Então, o que é que acontece? O TQD vai gerando a cultura da comunicação a respeito da Bíblia. Então, os coisas irmãos de se Deus. reúnem quando começam a conversar e surge quase que essa lavagem cerebral. E o teu TQD? Então, você inicia uma conversa e se você cometer algum erro, o irmão olha pro outro e diz, eu acho que ele não leu o TQD de hoje. Entendeu? Ou então, É um negócio comenta que... dizendo assim, ou então comenta dizendo, olha, isso daí estava escrito no TQD de hoje, né? Isso. Então, O percebemos TQD faz parte da vida diária, assim, da prática. O cara lê de manhã, às 6 da manhã, às 5, e à noite, quando ele está com o irmão, ele ainda está comentando. Isso vai guardando. Mica, e isso vai é bíblico, inculcando. na verdade, né? A gente até conversou um outro dia sobre isso, Atos. Isso não é uma invenção da nossa igreja. Né? Na verdade, essa prática devocional, essa prática de pensar nas coisas de Deus, na palavra, é a própria orientação do Senhor. Né? Quando Deus deu a lei a Moisés e deu as instruções para ele comunicar ao povo de Deus ali no deserto, quando o povo de Deus estava sendo formado, organizado enquanto nação, né, etc. Deus dá essa clara orientação para ele, que os pais devem sentar com os meninos, devem inculcar nos meninos a palavra do Senhor, assentado, andando, ao deitar. Isso aí. Ali, né, então, nada mais é do que o TQD. É o tempo de qualidade com Deus, é o tempo do desenvolvimento do relacionamento. O apóstolo Paulo também fala isso, né? Pensa nas coisas que são de cima, pensa nas coisas que são do alto. Sim. A gente vive tempos, vive dias de tantos transtornos. Só o que se fala hoje em dia é fake news, só o que se fala hoje em dia é de bronca, é de confusão, é de disputas. Gente, está aqui a palavra, a verdade. Isso aqui tem vida, isso aqui tem saúde, isso aqui tem cura, isso aqui transforma a vida de alguém. Verdade. Né? E transforma de verdade. Né? Então, E da mesma forma que o pai tem que ensinar a criança, nós que estamos aqui já trabalhando na obra de Deus, como os obreiros que o Senhor separou para essa obra, nós temos que trabalhar também para a criança espiritual, né? Para o menino na fé. Paulo, escrevendo aos Efésios, o que é que ele diz lá quando ele fala dos dons ministeriais? Que Deus levanta pastores, mestres, profetas, apóstolos, né? Evangelistas, para quê? Para aperfeiçoar os crentes. Sim. Para desenvolver os crentes para o serviço, para toda boa obra na casa de Deus. Exato. Então, nada mais a gente está fazendo o que a Bíblia manda a gente fazer. Né? E um salmo devocional para isso é o Salmo 1. Né? O ímpio tem prazer em quê? Conversas tolas. Está ali como é que meio chama? dos escarnecedores. No meio dos ali escarnecedores, contando piadas, se divertindo com isso, com bebedice, com prostituição, pornografia, blá, blá, blá. Mas o homem de Deus, não. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Mas você abriu a Bíblia aí, eu acho que quer falar alguma coisa. Em Deuteronômio, pastor, o próprio Deus instituindo o TQD, ele mandou a nação de Israel e eles instruindo os pais, ele disse assim: tu ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos, conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar. Meu Deus, olha aí, a gente não está fazendo TQD completo, Ainda... não. Rapaz, eu vou mudar essa pergunta. Você está fazendo o TQD nível 1, 2, 3 ou 4? Né? Ou Deuteronômio.
Meu Deus. Nós temos Mas também é. Atos, né, pastor? Aqui com o nosso convidado. É isso aí. Vai do senhor, Atos. Pai do Senhor, Me agradeço diga, eu demais. pensei o nome é Atos mesmo? Atos, só que tem um H no meio. Atos. A-T-H-O-S. É isso aí. É Atos dos Apóstolos. Não, e o interesse da minha mãe foi Atos colocar Espíritos. Atos dos Apóstolos, só que ela falou assim, para não ficar só o Atos, vou botar um H pra dar... Você é filho da promessa. Glória a Deus. Glória de Deus. Atos, é uma alegria imensa tê-lo Amém. aqui, né? Sabemos que Deus tem um projeto lindo na sua vida, Amém. né? Glória Na a vida Deus. da sua esposa, né? Do seu filho. E eu creio que a gente vai ter um tempo aqui abençoado, Mica. Um bate-papo informal, né? Sobre o livro de Gênesis. Qual é o tema de hoje, Netão? A gente vai tratar sobre o Hoje, quê? no primeiro programa, que não foi no primeiro episódio, nós falamos sobre a criação do homem, a criação da mulher, o homem como coroa da criação de Deus. Falamos sobre praticamente o que está acontecendo ali no primeiro capítulo, no segundo capítulo, né? E aí hoje nós vamos abordar um pouco sobre a questão da queda do homem. Nós, Pecado no primeiro programa, falamos sobre Deus constituído o homem como a coroa da sua criação. E agora nós vamos falar sobre o pecado. Então eu queria que Atos comentasse um pouquinho sobre o que é o pecado. Antes de nós falarmos sobre a queda, o que aconteceu lá com Adão, mas o que é realmente o pecado para o irmão, a irmã que está nos assistindo ou nos ouvindo, dependendo da plataforma, para que ele consiga ter uma plena consciência do que é Sim. pecado. Se a gente for pro dicionário, o sentido etimológico da palavra, a gente vai encontrar vários significados. A gente vai até de tropeço, erro, uma enganação. Mas quando a palavra de Deus, ela nos deixa, ela explica bem direitinho o que é. Quando a gente vai ver em 1 João 3,4, né, a Bíblia deixa bem clara, né, que diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, obviamente que quando entendemos lei, não vemos a lei apenas os mandamentos de Moisés, os 613. Nós vemos, até porque o pecado original foi antes. Né? Então, nós vemos a transgressão da lei como algo que transgrida a moral, a natureza de Deus, aquilo que ele é. Entendeu? Então, nós vemos a lei como isso. Né? Então, rapidamente, o Uma pecado é definição isso. mais simplificada seria, o pecado seria errar o alvo, né? Errar aquilo Sim. que o Senhor Exatamente. nos apontou para sermos ou para o nosso Exatamente. propósito, né? Mica, então assim, como foi que o pecado entrou no mundo? Lá naquele momento ali da criação, o Satanás tinha um plano para desvirtuar a obra da criação de Deus, e como foi que esse pecado então surge no meio da humanidade, já que Deus criou tudo perfeito. Deus forma Adão, Deus vai lá da costela dele, tira e forma Eva, forma a natureza, os astros. Nós vemos ali no capítulo 1 uma obra incrível de Deus, uma obra perfeita. E aí, aonde é que no meio dessa obra o pecado vai entrar no meio do mundo? Pastor Neto, pastor Edson, Atos, o pecado ele vai ser aguçado pelo diabo, pela serpente, ele vai trazer o aguçamento do desejo do homem. É tanto que a própria mulher ela vai dizer, Deus disse que nós podíamos comer de tudo, menos daquilo. E o diabo, ele, estrategicamente falando, de uma maneira muito astuta, sagaz, ele aguçou o desejo da mulher. Na verdade, ele não quer que você coma, porque, na verdade, o diabo começou dizendo que Deus era mentiroso, né? Paulo disse que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Deus verdadeiro. verdadeiro. Mas o diabo disse assim, não foi isso, não é isso não, você não vai morrer. Ela vai Certamente semeando a não. dúvida. Vai semeando a ali. dúvida, aquilo que ele tentou fazer com o próprio Cristo. Sim. Se tu és, quando o Cristo esteve sendo batizado, o próprio Deus falou do céu e disse, eis aí o meu filho amado. Após isso, o diabo disse, então eu preciso colocar dúvida. Só que não, né? Na sua identidade, na identidade dele. O pecado, a maioria das vezes, começa aí, né? O diabo sempre colocando dúvida. Às vezes ele diz assim, meu filho, sim, ou meu filho, não. Aí o crente fica ali naquele negócio, será que esse não que Deus disse é um não Será que é não mesmo? Ou é um não assim, talvez? Aí começa aquele, né? E aí isso aí vai gerando Interessante que a pecado. Bíblia diz assim, seja o seu não, não, Não. e o sim, sim, e o Exato. que Passar disso. é de... E no Do próximo, diabo, procedência no maligna. próprio TQD que nós fizemos de Tiago, né? Já Tiago- abri aqui.
Capítulo 1, versículos 14 14 15, e né, 15. pastor? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Olha aí Sim. o desejo. Sim. A mulher viu que o fruto era desejável, né? Ela foi aguçada com Sim. base na palavra da serpente, né? A serpente, ela seduziu. Porque, na verdade, era o mesmo erro que o diabo cometeu. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria estar no mesmo nível. Na verdade, queria ser maior. E aí ele foi aguçando o desejo no ser humano, olha. A concupiscência, né? Que é o Isso. desejo desordenado. Isso. Porque, Atos, eu fico pensando assim, o que é que a mulher tá fazendo lá na árvore, alisando o fruto e dizendo assim, ó, rapaz, foi esse fruto aqui que ele disse que não era pra comer. Não, Não é, Micael? É verdade. E o interessante dessa mensagem é que se você for parar pra ver, a serpente, ela chega puxando assunto. Ela chega assim, o que foi que ele disse? É sobre esse fruto. Olá, querida, né? Bom dia, Ele amiga. Ele começa a puxar assunto, mas é verdade. Ele começa a puxar, ele começa a despertar. O que foi que ele disse? Ele disse que você não pode comer disso aí, foi isso mesmo que ele disse. Ela falou, não, eu posso comer de todas, mas dessa daqui eu não posso chegar perto. Isso aqui eu não posso que era só uma tocar. proibida, né? Exatamente. E o interessante é que antes disso, a ordem tinha sido o ponto final. Deus tinha dito que não. Então era não. O questionamento do porquê não podia, não valia. Eu acho isso muito interessante. Que às vezes a gente pergunta assim, mas por que não? Para Adão e para Eva, não, até a serpente, a ordem era o suficiente. Não pode. Ali não pode. A serpente, ela vem e ela traz para você esse questionamento. Mas por que não pode? Por que você não pode chegar? Por que você não pode comer? Ele disse, mas vai morrer? Não, não vai morrer. Certamente morrerás? Não, não vai morrer. Então ela desperta isso. Na verdade, você vai ser como ele. Na Você verdade, vai ele não ser quer como que ele. você E o interessante é que evolua, né? Se você for parar para pensar, se for parar para pegar assim na palavra Satanás, a serpente, ela engana, mas ele não mente. Ele fala assim, você vai ser como ele, você vai saber o conhecimento do bem e do mal. Ele não mentiu da forma, mas ele enganou, porque ele trouxe a Eva, naquele momento, o desejo de se questionar. Aí depois, mas é verdade, porque eu não posso... se eu comer isso aqui, eu realmente vou saber. Entendeu? Ele foi o propulsor daquilo, ele trouxe aquela dúvida, né? Então, assim, ele não mentiu, mas ele enganou. Ele verdadeiramente distorceu o fato. Distorceu as palavras, né? Distorceu as palavras para que o gerasse problema essa está dúvida. aí, né? Que a maioria das vezes, Micael, o que o diabo mais trabalha para essa questão, para cairmos em pecado, muitas vezes não é trabalhando com uma mentira escancarada, mas com uma meia-verdade. Uma né? meia-verdade, O perfeito. que é interessante aqui, no versículo 3, é que diz assim, Deus disse à mulher, dele não comereis, nele não tocareis. O Salmo 1, ele vai trazendo essa ordem gradativa, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores e nem tem, né? Então, o que acontece? De maneira gradativa, Deus diz, você não precisa nem chegar perto. Eu até brinco muito com os jovens que o diabo ele é tão inteligente que você abre o notebook e você está acessando uma rede social. E aí, de repente, aparece aqui uma imagem de uma mulher ou de um homem. Diz, e aí, quer entrar em contato? E ele aparece bonito aqui. Você está aqui estudando com a sua atenção voltada para outra coisa. E Às ele vezes quer até tirar aberto com o texto da Bíblia. da Bíblia. E ele quer tirar o seu foco. Então, ele começa de maneira bem sorrateira. A gente que é crente sabe disso. Na escola, no trabalho, na faculdade, alguém se pergunta, por que você não pode fazer isso? Eu já ouvi alguém dizer assim, Deus, ele reprime. Porque, na verdade, ele não entende que hoje, na verdade, nós somos livres, que foi o direito que Deus deu ao homem. Tornou ele livre para que ele decidisse até a respeito do próprio Deus. Interessante, Mica, que eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja, né, que procurou para tirar algumas dúvidas, ela estava aconselhando uma outra pessoa, e a pessoa estava dizendo assim, ora, por que eu não posso ir no barzinho e beber com minhas amigas, com meus amigos, né? Deus não vai estar preocupado com uma coisa tão pequena como esta, né? Olha a mentalidade, né? Olha a mentalidade. Talvez foi até o que Eva disse assim, ele não vai estar tão preocupado de eu tocar. Não é uma coisa tão pequena, olhar, não é uma coisa tão... sentir, cheirar, né?
Ontem no culto, o pastor Neto ele tratou sobre esse assunto, né? Ontem no culto que você disse, foi no culto de sexta-feira, né? No culto de sexta-feira. E aí, Inclusive, já fica aqui, ó, a dica aí. Participe do culto da sexta-feira, do Sextou com Jesus. Toda sexta, a partir das 19h15, nós estamos aqui. Deus tem feito coisas poderosas aqui no culto. Nós estamos Porque ontem foi o culto do UFC. Certo, Netão nem passou perto do microfone. há uma confusão aqui. Meu amigo, volte para sua dimensão, meu amigo. Você não está na 26ª. Aqui ainda... Na realidade, pastor, na realidade, ele tá acima, ele tá transcendendo o tempo, não importa. Ontem, antes de ontem, Você ainda sexta, não tá no corpo glorioso, Mica. Belisca ele aí. Belisca ele. Tá vendo? Você ainda tá aqui, meu amigo. Mas o pastor Neto tratou justamente desse assunto, da gente ficar flertando com o pecado. Por que não? O diabo ele vai gerando essa dúvida, dessa maneira ele vai semeando uma semente para que você cada dia vá abrindo uma brecha para que chegar o momento dele estar totalmente ocupando aquele espaço que um dia já foi liberto, limpo, e agora ele quer habitar. E aquela árvore plantada ali, que era para ser somente mais uma árvore, ela se torna agora um desejo de Eva. Ela quer aquilo ali de uma forma que ela vai lá e comete o pecado sendo enganada. É o texto de Tiago, Neto. Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, vírgula. Isso aí. Sendo por esse iludido e arrastado. É isso aí. Né? Então, se você dá vazão àquele sentimento, àquela sedução, essa sedução vai te arrastar. É verdade. Ela vai te arrastar. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Aí, pastor, aproveitando essa sua fala aí em Tiago, se Deus, na sua presciência, ele sabia que o homem ia pecar, essa pergunta tinha que ter, né? Sabia que o homem ia pecar. Atos já tá levantando a mão aqui para responder. Então, ele já levantou o dedinho aqui. Eu vou lhe dizer o porquê tinha que ter, porque na minha juventude... Peraí, deixa... Não, eu não vou fazer não, eu tô falando assim, eu fiz essa mesma pergunta, e essa pergunta foi muito importante pra mim. Mas hoje vai ser a pergunta plus. Eita. Hoje vai ser a pergunta plus. Então, vamos lá. Se Deus, na sua presciência, sabia que Eva e Adão iriam pecar... A presciência de Deus significa o quê? Que ele tem um conhecimento prévio completo da ciência, do tempo do passado, presente e futuro. Sim. Por que ele manteve essa árvore no meio do jardim? Não seria mais fácil ele retirar a árvore para evitar o pecado? Eita. Pergunta complicada. O pastor passou para você aí agora. Não, mas voltando a falar... essa pergunta foi muito pertinente para mim, porque quando eu tinha meus 15 anos, quando eu fazia ensino médio, um professor ateu me trouxe essa pergunta. E essa pergunta me deixou em xeque. Uma pergunta simples, que quando eu tinha os meus 7, 8 anos, eu fiz na escola dominical. E o pastor lá na hora me disse, não, porque faz parte de um plano de Deus. Obviamente, porque ele me achava muito novo, ele não discorreu. Ele não passou um tempo dedicado a me responder aquilo. Mas quando esse professor me perguntou, isso me deixou em xeque, me deixou totalmente contra a parede. Mas é algo, eu vou dizer até que meio que simples. Óbvio que nessa simplicidade tem muita coisa atrelada, mas primeiramente a liberdade ela só é liberdade quando você tem direito à escolha. Isso é simples. Você só pode dizer não ou sim alguma coisa se for lhe dado essa opção de você dizer não ou sim alguma coisa. Se de fato tiver algum porque ponto de prova, né? Algum ponto de decisão. Se não tem um ponto de decisão, eu seria apenas tá preso. Eu seria uma linha de código, né? Por mais que eu desse algumas opções, mas eu seria totalmente controlado as escolhas que eu viesse a ter. Mas quando o Senhor nos dá quando Ele coloca ali, quando toda essa história do Éden acontece, Ele coloca em nossas mãos a escolha, o livre-arbítrio. Nós temos que ter isso.
Porque senão nós não seríamos seres livres, seríamos seres presos às amarras de um Deus ditador, de um Deus que escolhe por nós e que deseja... É a mesma coisa... E que, na verdade, não, assim, só pegando um gancho, né? Sim. Se Deus quisesse fazer assim, ele estaria completamente no direito dele. Também, como criador de fazer, também, né? também. Afinal, também. ele é o criador. Né? Mas ele resolveu nos criar com livre-arbítrio. Né? Exatamente. E às vezes essa dele. pergunta, às vezes ela é um pouco, às vezes difícil de entender para algumas pessoas, porque elas ficam assim, nossa, mas por que Deus fez isso? Parece que ele não quer o nosso bem, mas às vezes a gente se prende a só esse momento, mas a gente tem que entender que o plano, a redenção já tinha sido, a ideia da redenção já tinha sido feita pelo Senhor. Deus já sabia que o plano ia ser o triunfo dele lá na cruz. Então eu não posso olhar isso aqui como se fosse algo ruim. Não, esse aqui foi uma escolha nossa. Nós, o pecado é culpa nossa. Adão pecou, nós pecamos em Adão. Mas o Senhor já tinha feito a solução, já tinha colocado o seu filho na cruz. Né? Vamos falar um pouco mais à frente sobre essa questão do cordeiro molado, isso antes da redenção, antes da fundação do mundo. Então, olhar só para isso aqui é fechar muitos olhos só para um momento, mas Deus ele fez o plano completo. Ele deu o papel, em Cristo, ele nos deu a redenção. Então, ele triunfou. Então, nós só temos que agradecer. Glória a Deus. Que Deus grande. Mica, era a mesma coisa se Deus não dá esse direito de escolha, de estarmos, por exemplo, numa sala dessa e eu fechar todas as portas e janelas com tijolo e cimento e dizer assim, você tem liberdade para sair da sala, pode sair, mas por onde? Ele disse assim, de uma maneira diferente a Caim, né? Caim, o pecado jaz à porta do teu coração. Sim. E cumpre a ti dominá-lo. Eu já ouvi muitos jovens fazer a reclamação. Cara, como é que eu consigo vencer isso que está dentro de mim? Na verdade, a falta de exercício, de pesar as escolhas. O jovem, ele na maioria das vezes, é movido por emoções. Ele não pesa o futuro, ele não pesa a escolha que vai fazer, as consequências. Então, se ele pesar, ele vai conseguir fazer a escolha. Só que o pecado, ele traz a ideia do prazer do momento. E se você não consegue dominá-lo e não aprendeu o exercício e não passou, isso às vezes faz parte de uma cultura familiar, Santo fala sobre o domínio de alguém que foi educado a isso, alguém que começou a chorar aos pés do Espírito Santo, dizendo, eu preciso ser educado para estar aqui. A carne está me dominando. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. Mas por causa da falta da habilidade, do treinamento de dizer não, eu Sim. não quero, eu não posso. E não é porque o meu Deus me oprima, é porque ele deu a mim o direito de escolher. E às vezes a gente tem uma percepção um pouco errada do que é liberdade. Muitas vezes a gente acha que, até o argumento que utilizam contra a gente ou contra o cristianismo, você não é liberto, Deus não te libertou, então por que você não faz determinadas coisas? Porque na verdade eu era preso pelo pecado. Então ser livre é dizer não ao pecado. É dizer não às minhas vontades, é dizer não à minha carne. O apóstolo Paulo diz, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, não use da liberdade Exatamente. ser vencido, né? Exatamente. Eu brinquei com o pastor um dia desses e a gente viu uma situação, eu disse, pastor, isso aí pode? Aí ele sorriu e disse, pode, mas não é lícito. Só de resposta. Ótimo. É isso mesmo. Pastor, se a salvação é individual, por que o pecado de Adão e Eva refletiu em toda a humanidade? Agora sim. Não é Rapaz, tanta gente aqui para fazer essa pergunta, você joga essa pedra logo em cima de mim, rapaz? É a dimensão, pastor. É a dimensão. A Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para que por meio de um ele pudesse ministrar a graça a todos os homens. Paulo Aleluia. escrevendo aos Romanos, né? Aleluia. Então, se por um lado parece injusto isso, o que é que você diria de, por causa de a justiça dele ser imputada a você que é injusto? Seria injusto da mesma Seria forma. infinitamente mais injusto, né? Sim. Exato. Mas Deus prova o seu amor para conosco, quando ele envia seu Filho amado para nos remir de nossos pecados. Então, na verdade, essa mecânica estabelecida pelo Senhor
é a mecânica que demonstra de uma forma muito poderosa a misericórdia, a graça e o amor dele pela sua criatura, pelos homens. Amém. E nós podemos ver, pastor, também o poder e a importância das escolhas na paternidade, na herança que você está deixando, né? Porque Adão e Eva são os nossos pais, são os primeiros seres humanos criados por Deus, que receberam esse fôlego de vida, e por uma atitude errada, por um momento ali de deslize, não um momento que foi pego de surpresa, né? Porque a gente já falou em outros podcasts passados que a tentação não é algo que aparece, você tropeça e cai. É algo que provavelmente Eva já vinha ali, já vinha escutando a serpente, já vinha dando ouvido àquilo que ela ia dizendo, e aí caiu no pecado. E aí esse pecado, essa herança foi deixada aí para toda a humanidade, e nós precisamos estar sempre preocupados com isso. Qual é a herança espiritual? Todas as nossas atitudes e escolhas possuem uma herança espiritual. E esse ponto ele é bem questionado porque normalmente a gente escuta bastante, né? Nossa, mas... Senhor, eu estava até vendo num vídeo na internet falando que um irmão chegou para o internet pastor, pastor, quando eu chegar lá no céu, eu posso me juntar com um grupinho e dar uma surra, dar uns tapas em Adão e Eva? Porque tem sempre aquele negócio de assim, nossa, por causa dele a gente levou, foi talvez se a gente estivesse no lugar dele, a gente faria pior. Meu irmão, se você está reclamando disso, então viva sem pecar. Se você não consegue viver sem pecar, imagina lá com a serpente na sua frente tentando. Então, ele era nosso representante, nós pecamos ali, se fosse colocado sobre nós aquela tentação, nós também teríamos pecado, né? Então, o sacrifício de Jesus é que nos dá esse consolo, porque se fosse depender da gente, a gente ia pecar e pecar de novo e aí é só ladeira abaixo. É verdade, é verdade. Um ato engraçado é que existem hinos que todo mundo queria conhecer Abraão, Isaac, Jacó. Essa semana no matutino, o irmão disse, a única pessoa que eu não quero ver lá em cima, não quero conhecer, é Adão. Eu disse, meu Deus. Meu Deus. Rapaz, eu acho que ele vai perder a entrada no Paraná. Eu acho que ele não vai. Meu Deus, então, meu irmão, se você está assistindo esse podcast e você disse isso... Foi você que disse isso, misericórdia. Você se corrige agora mesmo, perdoe. É igual o irmão que queria subir com essa mágoa, não. Meu Deus. Então, para a gente terminar esse nosso primeiro momento, antes de chamar aí a transição para o segundo momento, Mica, as consequências do pecado de Adão foram inúmeras, né? Ele perdeu ali o acesso à árvore da vida, ao jardim que Deus tinha plantado para ele, que Deus tinha feito como o pastor já falou aqui em algumas pregações passadas, a atmosfera, o ambiente de relacionamento diário, além dele perder tudo isso. Só que teve uma coisa que é a atitude de Adão que nos chama muita atenção, que é a atitude que ele tem mediante o pecado. A atitude que ele tem não é de Deus chegou lá e disse assim, Adão, onde é que você está? Eu estou escondido. Por que você está escondido? Porque eu estou nu. Quem foi que disse que você está nu? Aí ele toma a atitude que nós não devemos tomar, que é sempre pegar o pecado, terceirizar a culpa e não assumir essa culpa e esse erro, não é? Se esconder. É uma herança. É uma herança. Nós temos a mania, o costume. Eu fiz alguns teólogos até chamam de síndrome de Adão, né? Que é a terceirizando a culpa. Mas o engraçado eu fiz isso com Pamela. Eu acho que ela tinha uns 2 anos. Pamela é sua filha? Isso, a minha filha. Ela estava com uns 2 anos, hoje tem 9. E aí eu acho que 2 anos mais ou menos ela fez um negócio, e é uma criança, é uma inocência. E aí de repente, na hora que eu disse, Pamela, como é que isso pode acontecer? Ela disse, não fui eu, papai, foi a outra menina. Só que todos viram. Então, a menina, ela ainda não tinha nem gerado um comportamento, mas nela já estava a habilidade de sair da culpa. A culpa é do outro. E nós temos essa mania. Ninguém precisa nem ensinar. Muito forte isso, né? Ninguém precisa você nem não precisa ensinar uma criança a mentir, né? Não precisa. Ela já nasce na hora que você inclinada. pressiona. Eu estava em um determinado lugar e Pamela fez um negócio e de repente na frente de todo mundo. Quando ela fez, ela olhou para o rapaz, todo mundo olhou e disse, eita, foi ela. Aí ela fez, foi você. E todo mundo ficou olhando porque perceberam que foi ela, viram que foi ela. Mas uma criança já com a habilidade de dizer, foi o outro.
É mais fácil. E essa habilidade, se você for parar pra ver, ela é... Não é podemos chamar de habilidade, mas quando você vai ver Adão se escondendo, você vai ver que ele se esconde por quê? Porque existia uma autoridade sobre ele, que ele tinha errado, né, com aquela autoridade. E a mesma coisa de um filho. Quando o filho olha para o pai, né? ele Sim, olha como uma autoridade, culpa, como um cara que está acima dele. Você pode até querer se rebelar contra aquela autoridade, mas você sabe que Você sabe, você tem receio, você tem temor por aquela pessoa, né? E é interessante porque Adão, ele tem medo no momento que ele escuta aquela voz que todos os dias era agradável a ele, né? Que todo dia quando ele chegava, talvez era o melhor, com certeza era a melhor parte do seu dia, que é quando o Senhor ia conversar com ele. Aí quando ele fala, a primeira coisa que ele tem medo. Então a primeira coisa que Adão perde ali é que ele quebra diretamente a sua conexão com Deus. E ele se envergonha, então ele quebra também com ele mesmo. O seu ego é colocado no lixo. E depois que ele é questionado, ele quebra a sua ligação com o próximo, que é com Eva. Não, foi dela. Então aí você vê ele quebrando 3 ligações com Deus, com ele mesmo. Ele agora tem vergonha dele mesmo. E você vê ele quebrando a ligação com o próximo. Então ele quebra tudo ao redor dele. É o poder que o pecado tem de destruir o ser humano, Tudo. o relacionamento com Deus, o relacionamento consigo, o relacionamento com o outro. É por isso que Jesus disse que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti si mesmo. As As três dimensões As de três relacionamento. dimensões de relacionamento. Deus, ele mesmo e o próximo. próximo. Que foi o que foi Exatamente. destruído no diabo. Meu Deus. Meu Deus. É. Vamos. Pecado é coisa séria. É complicado. Tem gente que minimiza o pecado. Sim. Tem gente que flerta com o pecado. Tem gente que tem o pecado como uma coisa de só menos importância. Mas o pecado é algo gravíssimo, seja ele qual for. É isso aí. Seja ele qual for. Porque de uma forma ou de outra é um pecado contra Deus. Em última instância, toda desobediência, todo pecado é uma afronta contra o Criador. Seja do tamanho que ela for. Seja qual for, Ela te distancia. seja qual for. Você fez uma ação que prejudicou o outro, você está avisando que prejudicou o outro, mas em última análise você está pecando contra Deus. Contra Deus. Quando o filho pródigo, ele pede a sua herança e vai embora, e quando ele cai em si, o que é que ele diz assim? Pequei contra os céus, perante Deus, pequei contra o meu pai. Né? Ele reconhece que o pecado contra o pai dele também é um pecado contra Deus. É isso aí. Sim. Então, vamos chamar aí o nosso intervalo para termos um aviso aí rapidinho. Permanece no vídeo. Não acelera não o recado. Assiste o recado, presta atenção aí. Eu tenho certeza que às vezes tem uns irmãos aí que estão querendo acelerar, mas não acelera não. Presta atenção nos Esse recados. homem é um profeta, ele já sabe que tem gente que aperta 2x de velocidade. Aí, né? E aí, voltamos Eu já tenho essa então com o nosso mania. segundo momento. A paz do Senhor! Está gostando do nosso podcast Teologia do TQD? Tá sendo poderoso, né? Então continua aí ligadinho que daqui a pouquinho tem mais. Ei, você está acompanhando? Toda quarta-feira estamos lançando um novo podcast Teologia do TQD. Então não perde não, continua acompanhando, viu? Você já conhece a ADPAI Zona Sul? Nós somos quase 3.000 servos apaixonados. Estamos localizados aqui na rua Delmiro Gouveia 17 e temos culto durante toda a semana. Terça-feira, 19h15, temos o culto UFC. Quinta-feira, também às 19h15, nós temos o culto de doutrina. Sexta-feira, Sextou com Jesus, também às 19h15. No domingo, nós temos cultos das 8 da manhã, o culto das 10 da manhã e também temos o culto das 19, que é o culto Upper para a nossa juventude. Ei, nós também temos programação para os nossos adolescentes e pré-adolescentes, viu? Temos o culto Runner para os adolescentes aos sábados e o culto Jumper para os pré-adolescentes, que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Ei, papais, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos o Geração Futuro, nosso GF, que é o Ministério Infantil, funcionando durante todos os cultos. Então, enquanto você está aqui cultuando ao Senhor, o seu filho estará também sendo alimentado pela palavra de Deus e cultuando ao Senhor no GF em
todos os cultos. Atenção, juventude! Nas sextas-feiras, a cada 15 dias, às 10 horas da noite, também estamos lançando o Uppercast. Ei, tem sido poderoso, viu? Você não pode perder, não. Continua acompanhando tudo, toda a nossa programação, todos os cultos. Eles estão disponíveis aí para você acompanhar no nosso canal do YouTube aqui, ADPaz Zona Sul. E para saber mais, nos segue também no Instagram, @adepaz_zs. Então, estamos te esperando aqui. ADPaz, sempre com você. Voltamos aqui para o nosso segundo momento. Tenho certeza que você já foi edificado demais aí nesse primeiro momento do nosso podcast. Então nós já sabemos qual foi a atitude que Adão tomou com relação a Deus. Ele se escondeu, ele quebra os 3 âmbitos de relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Mas a Bíblia não revela, pastor, nenhuma oração de arrependimento, como por exemplo ela revela de Davi. Davi peca e aí a Bíblia revela a oração de arrependimento e tal. Deus restabeleceu o relacionamento com Adão? Neto, aí tem uma coisa muito interessante, né? Que eu até já tive a oportunidade de pregar aqui na igreja. Após a queda de Adão, e quando chega a viração do dia, o Senhor aparece lá no lugar de sempre, né? Para ter aquela conversa diária. Deus faz uma pergunta: onde estás? Onde é que você está, Adão? É lógico que Deus, como um ser onisciente, ele sabia perfeitamente onde Adão estava escondido. Então, essa pergunta é uma pergunta retórica. Na verdade, Deus ele está levando Adão a refletir sobre o que ele fez, e aí, pegando o gancho daquela tua palavra, sobre as consequências dos atos dele, blá, 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 né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sim. Quando Deus pergunta onde você está, ele está fazendo, cara, você está vendo que você perdeu aí a posição? Você estava numa posição de glória e agora você está aí correndo, escondido, colocando a culpa nos outros, né? E a partir daí a Bíblia vai narrar algumas ações de Deus, né? Imediatamente após o pecado, quando Adão e Eva se percebem nus e dá a entender que eles sentem vergonha, né, de alguma forma, o que é que eles vão fazer? Eles costuram com folhas de figueira, sim, uma roupinha para eles ali, para cobrir as vergonhas, né? Essa é a ação do homem para tentar remediar o seu problema. Sim. E não é diferente hoje. Os homens, através de filosofias, religiões e tantas outras coisas, continuam tentando costurar soluções para seus pecados, para suas vergonhas. Mas o que o texto nos diz? Que Deus providencia roupas para Adão. Isso aí. E Eva, né? Então, a salvação é algo que é providenciada por Deus. A salvação só é possível porque Deus tomou a iniciativa disso, né? A Bíblia não diz que Deus matou algum animal para pegar a pele daqueles animais e fazer a roupa. Embora não diga claramente, diretamente, fica subentendido. Totalmente. Totalmente, assim, não é difícil imaginar isso, de que ali há um primeiro sacrifício, sim, apontando para o Cordeiro de Deus que seria enviado. Aliás, já foi citado aqui, né, que o texto bíblico nos mostra que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, se referindo a Jesus. Isso lá em Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8, né? Então, é seguro afirmar que ali Deus começa a ensinar aqueles pais, olha, a partir de agora, sim, vocês vão ter que ter essa prática. Então, embora não tenha, né, nenhuma oração de confissão de Adão e Eva registrada, contudo, eu acredito piamente que esse arrependimento, essa conversão aconteceu. Por quê? Porque a gente vê algo nos filhos de Adão e Eva. Bem, a Bíblia menciona os 2 primeiros filhos, Caim e Abel.
né? E a Bíblia menciona que chega em algum momento da idade deles que eles vão oferecer sacrifícios De adoração. Né? de adoração a Deus. Caim era um agricultor e ele vai oferecer o melhor do fruto da terra para Deus. Abel era pastor de ovelhas e ele vai lá e oferece um sacrifício melhor do seu rebanho para o Senhor, né? Então a gente já vê ali o exercício da adoração. Bem, é bem verdade que Deus não recebe a adoração de Caim, mas recebe a de Abel, e Sim. aí é uma outra história, né? Que não tem a ver com a oferta. Esse é um outro ponto muito importante. Não tem a ver com a oferta. Não é porque Caim ofereceu do fruto da terra e porque Abel ofereceu o animalzinho. O texto aos Hebreus nos revela que o problema ali era o coração do ofertante. Exatamente. Era o coração do ofertante. Abel estava voltado, estava com o coração voltado para Deus. Caim Estava cumprindo um ritual. estava cumprindo o ritual. Entregou a oferta, entregou o melhor da terra, mas o coração dele estava distante de Deus. É tanto que, em seguida, ele, por inveja, vai e mata seu irmão. Fecha parênteses. A Bíblia vai mencionar depois o próximo filho de Adão, Sete. Inclusive, a genealogia de Adão é contada a partir de Sete, mas Caim ainda estava vivo. Por que então não é Adão, Caim e Caim gerou fulano? Porque Caim perdeu o direito. E esse direito, esse legado espiritual de Adão, né, a bênção da primogenitura, vai para quem? Vai para Sete. E se tinha um direito, se ele tinha um direito, é porque Deus deu esse direito. Exatamente. Então esse relacionamento já tinha sido, como é que eu posso dizer assim, de certa forma restaurado, restabelecido. E a gente vê um pouquinho antes, quando a gente vê Eva tendo Caim, tendo Abel, ela dizendo assim, recebi graça do Exatamente. Senhor. Ela tinha uma expectativa. Ela dá graças Isso, a Deus. Então, perfeitamente. esse Ela tinha a relacionamento é expectativa que seus filhos quando fossem recebe cumprir. Depois Abel, a mesma coisa. Exatamente. E outra coisa também interessante, como o senhor falou, pastor, que eles fazem as roupas para eles e depois Deus vai lá e troca a vestimenta dele. No entendimento espiritual, nós vemos que, biblicamente, todas as vezes que está falando sobre Deus trocar as tuas vestes, ele está falando sobre salvação. Sim. E aí, tendo esse entendimento de veste de salvação, é por isso que quando nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo, nós falamos sobre revestimento de poder. Então, você está vestido de salvação e revestido de poder. Então, quando eu vejo o Senhor entregando uma nova veste para Adão, dizendo assim, olha, veste isso daqui do animal que foi sacrificado por você, ele está dizendo assim, olha, toma aqui um recomeço para ti. Toma aqui uma veste de justiça, a minha justiça. Não é a Porque sua. foi ele que foi lá e que matou o animal. Mas aqui mostra justamente o que o homem sempre tenta fazer, né? Tentando ele mesmo reparar para ele tentar consolidar o plano dele. Só que o homem, o plano da salvação não depende do homem. Não. Depende de Deus. Só de Deus. Só de A partir daí, transformado em um novo homem, as obras de amor, as obras do Espírito, as obras dos frutos. Mas antes disso, é impossível o homem reparar o dano. Só Deus. Exato. O dano é muito grande, o preço é muito caro. Então dá. Não dá. Exato. E aí... Só cabe ao homem receber. E aquilo que ele tentou fazer, o Senhor foi lá e disse, cara, não é suficiente. Deixa eu fazer aqui algo maior do que o que você está querendo fazer, né? Por isso que muitas vezes, quando a gente vai falar com alguém que está entregando sua vida a Jesus, ele diz, estamos aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. Né? Isso. Não existe outro. Não Né? existe extra, E não existe alguma coisa nada. extra. Ele é único e suficiente. Só e somente ele. Né? Aí, dentro desse entendimento, Micael, a Bíblia faz um paralelo do primeiro Adão, que foi o que o pastor falou aqui, já há pouco tempo atrás, do primeiro Adão, que por ele veio o pecado. E aí a Bíblia fala sobre Cristo como um segundo Adão, que por ele veio a justiça, por ele veio a redenção. Né? Entendendo aí esse paralelo de primeiro Adão e de segundo Adão, nós temos uma nova vida em Deus.
através de Adão nós recebemos a herança do do pecado. pecado. Mas através do sacrifício de Cristo nós recebemos uma herança espiritual, não é isso? Isso, como por causa do pecado, Adão e Eva, eles se tornaram incapazes de gerar algo bom. Era impossível, por causa do pecado, do dano do pecado, e tem aí eles tornaram a terra amaldiçoada. Por causa do pecado, a terra tornou-se amaldiçoada. Só a partir de Cristo, que é o segundo Adão, nós começamos a outra vez ter a liberdade, o relacionamento, a certeza de estar diante de Deus sem que a ira de Deus se acendesse contra nós. É interessante a gente pensar nisso, e eu já vi muita gente discutindo a respeito disso, porque há um extremo. Tem pessoas que se acham indignas do perdão de Deus e se acham de uma maneira que não querem nem o perdão. Que não conseguem aceitar esse perdão. De repente é um orgulho de reconhecer o seu próprio pecado. Então, eu sou tão indigno que eu não mereço. E aí existe o outro lado. Eu sou tão digno que a gente começa a fazer o extremo. Mas, na verdade, por causa de Cristo, nós tivemos agora nos tornamos um novo homem. O pecado, ele já não nos domina mais. Já não somos dominados pelo pecado. O desejo do pecado... Não somos mais escravos não do somos. pecado, nem do escravo. Agora nós somos servos, como Tiago, que optamos como escravos servir ao nosso Senhor. Aleluia. Então, esse é o entendimento que Ele eu nos tenho. compra a liberdade, mas ao mesmo tempo a gente diz assim, mas eu quero te servir. Fura aqui minha orelha, né? Ele alforriou e disse, agora está com Você é você. livre. Mas é tão bom estar perto. A gente devolve a carta de alforria para ele e diz, homem, fica com Eu ela na quero sua mão. continuar aqui. Eu quero continuar aqui. Eu uso da minha liberdade para continuar sendo seu escravo. Eu continuar sou livre. servindo, Eu né? sou livre. Né? A gente vê muito isso, pastor. Jovens, pessoas que estão vivendo oprimidas porque elas não querem aceitar justamente a obra de Deus. E elas continuam querendo praticar obras, tentando reparar os erros dela. Aquilo que eu falei anteriormente. Elas não querem aceitar que agora há uma nova linha, um novo recomeço, há uma nova oportunidade. Agora nós temos a oportunidade de não sermos mais destituídos da glória de Deus, porque nós somos justificados por Cristo. É interessante, Neto, que essa conversa, né, esse bate-papo de hoje, ela nos expõe claramente as 3 principais seções do livro de Gênesis, né? Capítulos 1 e 2, toda a geração de Deus, né? Em verdade, em perfeição, em harmonia. Os capítulos 3 ao 11, toda depravação ou toda degeneração da humanidade. E a partir do capítulo 12, toda a história da redenção da humanidade, né? Então, hoje a gente, aqui nesse podcast, a gente está conseguindo ter uma visão macro do livro de Gênesis, que é a visão macro do plano da redenção que está revelado na Bíblia, né? Isso aí. Geração, degeneração, regeneração. E aproveitando essa sua fala, pastor, eu queria fazer a leitura de 2 textos, que é Apocalipse 13:8, que diz assim: E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a fundação do mundo. E também o texto que nós vemos aqui em Gênesis 3, a partir do versículo 14, que diz: E então Deus determinou a serpente: Porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selvagens, rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela, porquanto esta te ferirá a cabeça e tu te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Eu percebo então que nesse texto de Apocalipse e nesse texto do Gênesis, nós vemos então que Deus não foi pego de surpresa pelo pecado. Sim.
Que Deus não fez assim, meu Deus, as coisas saíram do meu controle, né? Meu eu, né? Deus falando, meu eu. As coisas saíram do meu controle. Deus olha pro espelho, né? E diz, meu Deus. Meu Deus. E agora, né? Quem poderá me ajudar? Ele não foi pego de surpresa, porque o texto de Apocalipse está dizendo que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, né, Atos? Sim. E assim que o Senhor está tendo essa conversa de reparação do que aconteceu, ele já faz a promessa da redenção. Exatamente. E deixar claro que o sacrifício de Cristo na cruz, ele foi naquele contado nos evangelhos. Ali foi onde aconteceu. Mas o resultado daquele sacrifício, ele é eterno. Ele é passado, ele é presente, ele é futuro. E Deus já tinha planejado tudo aquilo. Por isso que ele diz, antes da fundação do mundo, o plano já estava concretizado, já estava escrito o início, o meio e o fim. É aquilo que a gente conversou no podcast da semana passada com o pastor Dolvin, com o presbítero Danilo, né? E quando Deus olha ali para essa linha do tempo, para ele é só mais um eixo. Porque né? ele está fora, né? Ele está fora. Ele tá fora, ele acima olha para a linha disso. do tempo de outra forma. É isso aí. E pra gente finalizar o nosso papo, faltam poucos minutos aí para finalizar o nosso tempo. Eu separei aqui para falarmos sobre a condição espiritual atual do ser humano. Após o plano da redenção de Cristo, que ele morre e ressuscita, é muito importante isso, né, pastor? Nós sempre frisarmos a ressurreição, porque a Bíblia diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. Não adiantaria de nada um sacrifício se ele não tivesse ressuscitado. Porque a morte é para remissão, né? E a Exatamente. ressurreição é para justificação. Exato. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão, a obra dele teria sido em vão, tudo seria em vão. E aí, nesse plano da redenção, depois que o homem cai e tem toda essa questão do distanciamento, do não comparecer ao encontro marcado com Deus, né? Mas está escondido, Deus restabelece o relacionamento com ele, né, pastor? Através deste sacrifício de Cristo, dessa redenção, dessa morte e ressurreição. E agora nós temos um acesso novamente livre para o Senhor, nessa época da graça. Como diz a carta aos Hebreus, né? Que Cristo inaugurou um novo e vivo caminho pela sua morte, né? Pelo seu corpo, né? Pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Tem um caminho de sangue agora que nos leva diretamente ao trono da graça de Deus. O véu que nos separava já não separa mais. É isso aí. Por isso Dá que- até vontade por de isso que- cadê, né, Mica? O véu que É. separa vai. Cadê o violão? Já Ficou em casa. não. Separa mais. Ô, meu pai, então fica com isso, né? Nós devemos ficar com isso, com aquilo que é disposto, naquilo que está dado para nós hoje, que é Cristo. Nós somos chamados constantemente, né, ao Senhor. Eu sei que nós somos pecadores, nascemos pecadores, mas o Senhor, ele está o tempo todo se mostrando Deus em nossas vidas. Não é nem voltando, mas se utilizando do versículo que eu tinha colocado para a parte passada, da comparação É interessante, Atos, que agora eu estou me lembrando, né? Nessas leituras que a gente vem fazendo, quando vem a grande inundação, o dilúvio, né? E que Deus vem, e o dilúvio vem como um julgamento de Deus para aquela geração que se perde completamente no pecado, na depravação, o Senhor diz assim, o tempo deles agora vai ser de 120 anos, e o Senhor dá 120 anos que Noé fica pregando, minha gente. É isso aí. Gente, pelo amor de Deus, pense num Deus longânimo. 120 anos ali, o seu mensageiro, o seu pregoeiro, dizendo assim, gente, é o seguinte, vocês estão demais. Gente, isso aqui chegou no limite, isso aqui está ferindo demais o coração de Deus. Olhe, se arrependam, está vindo um juízo, está vindo um dilúvio. Não é isso que você está fazendo, é a arca para você ser salvo. Então, assim, se aproxima, chega aqui, vamos entrar na arca. 120 anos. O interesse de Deus não é que o homem morra e vai para o inferno, não é, amiga? Não. O interesse de Deus nunca é julgar para a condenação e dizer assim, pronto, você não tem mais jeito, vai para o inferno. Ele vai estar sempre chamando de volta. Não, Eu já vi pode falar. pessoas pregando dizendo assim, nós fomos criados para o inferno. E eu olhei a Bíblia. Eu nunca vi. E quando ele desceu, eu disse, irmão, onde é que está? Homem, diga assim, homem, lê de novo aqui que você leu errado. Para o diabo e os seus anjos.
Para nós, não. É verdade. Para nós, É não. verdade. Se fosse para nós, ele não teria mandado seu filho na cruz. Não é isso. A Bíblia fala aqui, ó, 1 Coríntios 15, versículo 45. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. Né? Foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Por meio de Adão, nós morremos. Por meio de Cristo, nós ressuscitamos. Nós vivemos. Aleluia. Nós morremos e Aleluia. ressuscitamos. Né? Aleluia. Então, dentro Aleluia. desse entendimento aí, Atos, para a gente então fechar aqui o nosso bloco, nós vemos que o pecado é algo muito sério, que nós precisamos nos preocupar, mas que há saída e solução para o pecado. Sim. E essa solução está em Cristo. Né? Só e somente só em Cristo. E assim, viu? De graça nos foi dado, né? Ainda mais, né? Porque muitas vezes é difícil compreender isso. Aquela pessoa que talvez diga, não, mas eu não sou merecedor, é porque talvez não entendeu verdadeiramente o que é o sacrifício. Né? O sacrifício é o ato de amor mais inexplicável que existe. É aquele dom, é aquele negócio que foi dado sem você merecer, sem você pedir. E mesmo você pedindo, não foi porque você pediu. Foi algo que foi dado porque ele me amou primeiro. Então, compreender o sacrifício de Jesus na cruz é verdadeiramente entender o porquê que ele fez aquilo. Porque é algo inexplicável, é algo que sai do nosso âmbito de conhecimento e de entendimento. É uma das coisas até que eu costumo dizer que eu acho que quando chegar lá no Senhor, eu vou perguntar, Senhor, porque a Bíblia fala que eu te amo, mas porque o Senhor me amou primeiro. O que é que deu esse start? O que é que fez esse, entendeu? É interessante, é uma coisa que nossa mente é limitada. Foi de graça para nós. Teve um preço. Teve um preço Eu altíssimo. sei que foi pago um alto preço. alto Canta, amigo. Vai, Mica, vai. O pastor quer que você cante um corinho de fundo. Canta, Mica, vai. Pastor, eu não conheço muito bem isso, não. Sei que foi pago um alto preço. Só violamos acabados. Virou vigília aqui esse podcast agora. As irmãs aí que são mais pentecostais já devem estar botando foguinho, falando língua Meu estranha em casa. Jesus. O chat tá pegando fogo. Ei, pastor, obrigado. Terminamos Deus, o nosso já? segundo episódio. Já, pastor. rapaz. Quando a gente começa a falar da palavra de Deus é bom demais. É aí o verdade. tempo passa É verdade. ligeiro. Agradecer aí aos nossos irmãos que se inscreveram no canal, que acompanha regularmente aí o podcast. Isso. Não esquece de compartilhar, não é? Compartilha com tua família, com teus amigos. Olha, eu tenho certeza que alguém vai ser tocado com essa palavra, né, Mica? Alguém A pessoa vai... pode assistir mais de uma vez também, né? Isso, repassa um ponto, repassa outro, né? E assim vai sendo enriquecido. Anota as dúvidas e depois procura o pastor Neto e o pastor Edson Neto. Joga pra ele. Ô, meu irmão, vai fazer igual a Eva. Jogando Obrigado. problema pro outro. Obrigado, Mica. Obrigado, Atos, pela Amém. participação de vocês, né? Com certeza teremos outros momentos de bate-papo para estar aqui Glória a conversando, né? Deus. Com os irmãos, com a igreja. Netão, que alegria, né? Podemos estar junto mais uma vez no nosso segundo episódio. Próxima quarta. Nós vamos estar aqui na próxima quarta, no terceiro episódio, dando sequência aí nesse estudo do Gênesis, das origens. Então... E aí tem mais uma coisa, viu, Netão? Sexta-feira, depois de amanhã, teremos as nossas 12 horas. Isso. Só que esse 12 horas vai ser diferente de novo. Esse 12 horas a gente vai fazer virando a madrugada. Vai ser uma vigília. Ô, né? que benção. Isso. Então aí, tu vai compartilhar o link com todo mundo, né? Vamos começar às 7 horas da noite 19 da horas da sexta. sexta. Inclusive, fica de novo aí o convite para o culto da sexta-feira. Que é eu poderoso. É o tô sextou com Jesus, meu Eu amigo. tô pegando a mania da pastora Cida, né? Ela não ficava o tempo todo dizendo UFC. Pronto, tá aqui assim, o culto da sexta-feira, meus irmãos. Meu Deus, se você não conseguiu marcar aí tua presença na quinta, mas na sexta. É o sextou com Jesus, né? Tem gente que usa sexta-feira para sextar de outras formas. A gente aqui sexta com Jesus, né? Glória a Deus. Então vamos... 19 horas começa a nossa programação de 12 horas agora. Sexta agora, né? Depois de amanhã. E aí a gente vai aí virar a madrugada. Gente, se você conhece alguém que está enfermo, alguém que está com depressão, alguém que está aí com... Meu Deus, seja qual for a bronca. Diz para ele que a gente vai passar a madrugada e o dia do sábado em louvor, em adoração, em ministração. E vai ter cura, né? Vai ter cura, vai ter milagre, libertação, vai ter batismo milagre. no Espírito Santo. Aleluia.
Vai ser poderoso aí. demais. Oh, glória. E aí, Micas, a pessoa só não pode cometer aquele deslize de dizer assim, minha hora de madrugada que a fila é menor. Pelo amor de Deus. Deus é onisciente, é onipotente. Ele não tem fila não, meu irmão. Ele escuta todo mundo toda hora. É verdade. Um fato é que nós devemos ter um tempo a sós com ele, sempre. Sim. Adão abriu mão disso, Meu Deus. mas nós não podemos abrir. Isso Mas deve Jesus ser deixou o prioridade. exemplo pra gente, né? Que Jesus, de vez em quando, ele corria só no deserto para ter o TQDzinho dele lá, né? Ele não abriu mão, não. Abriu não. De madrugada estava lá. De E manhã a estava lá. próxima aula, a próxima aula que eu vou dar sobre o recomeçar é sobre oração. viu? Na sexta-feira. Olha aí, coisa poderosa. Glória a Deus. Então, já falando de oração, pastor, vou convidar o pessoal para estar no matutino, Meu porque Deus. tem Qual é o dia? sido Qual é o dia? poderoso. Todos os dias, De de domingo domingo a a domingo, Que horas? de 6 às 6h30. Ó, você E- já começa o dia, você já começa Uma o sala dia. pelo Meet, né, pastor? É, poderoso. E Deus tem feito muitos milagres, viu, pastor? Deus tem operado maravilhas no meio. Aleluia, aleluia. A não ser o irmão que não quer encontrar Adão. Não, mas ele assistiu o podcast. Ele assistiu o podcast hoje. Entendeu? Mande o Pra link ele pra ele, não mande o link, encontrar mande o link. Adão, pra ele não encontrar Adão, ele vai ter que deixar de ir pro céu. Então, assim, É melhor que ele encontre. é melhor que ele mude de ideia. É verdade. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, até a Pai do próxima Senhor. quarta. Deus abençoe vocês. Tchau. Amém.